Olá pessoal, já estamos on! Seja bem-vindo ao Acrescenta Podcast. Eu sou Ulisses Souza, eu sou gestor de marcas, atuo no mercado há 15 anos já, cuidando de marcas nesse mercado imobiliário e diversos clientes no ramo da publicidade e da comunicação. E aqui ao meu lado eu tenho o Brian Isaías, meu parceiro aqui no Acrescenta Podcast. Ele é correspondente bancário, especialista em crédito habitacional e também é o CEO da Acredite Assessoria Habitacional. E juntos aqui a gente vai ter uma conversa muito boa hoje. Exatamente. Aqui na Acrescenta nós vamos abrir o microfone para pessoas especiais do mercado imobiliário. São diretores, pessoas que atuam como pessoa física que coordenam pessoas jurídicas. Mas já quero aproveitar para te convidar a se inscrever no nosso canal, nos seguir nas redes sociais, deixar os seus comentários e acompanhar mais um episódio. É isso aí. Hoje a gente tem a oportunidade de conversar com ele, que é um gestor, um estrategista, um especialista também no mercado imobiliário. Vai ser uma conversa muito boa aqui. Ele é casado há 22 anos, ele é o pai de 3 filhos, do Isaac, do Nicolas e do Lucas. Esse estrategista que eu tô falando aqui, ó. Eu tô aqui com o Nilson Silva. Prazer. Seja bem-vindo. Gente, que recepção, olha só, hein? Prazer todo meu. Primeiramente, muito obrigado aqui em estar fazendo parte dessa mesa. Me sinto honrado porque já estivemos aí no mercado atuando em alguma outra oportunidade. E realmente, pai de 3 filhos, são gêmeos, Isaac e o Nicolas, né? Minha esposa Roseli. E a minha paixão é gente. Costumo falar que a minha paixão é gente. E hoje eu atuo como diretor de expansão. Sou cofundador do Instituto NOPIC, que é um instituto formado para ajudar a potencializar empresas do mercado imobiliário. Olha que legal, a gente vai conversar sobre isso hoje também. Nossa, vamos ter mais uma aula, vamos aprender muito aqui hoje. A gente já estava conversando um pouquinho antes de começar aqui, já dá para ter uma ideia que tem muita técnica aqui para a gente conversar, mas também tem muito do ser humano, né? Do Nilson, ser humano. E para a gente começar a conversar, eu sempre vou querer saber, né? A gente sempre quer conhecer um pouquinho mais de você. Como é que você chegou nesse mercado imobiliário? Como é que foi um pouquinho da sua trajetória? Conta pra gente. É uma grande e longa história, mas eu gosto de iniciar ela desde quando eu já pus o pé pela primeira vez em um contexto imobiliário, que foi na obra. Logo desde cedo meu pai me chamou para ajudar ele na obra. Meu pai era construtor, empreiteiro, pedreiro. E aí eu já fui começar a ajudar ele sendo servente. Então fui servente do meu pai durante um bom tempo. E daí depois já queria o plano de expansão, né? Eu sempre falava, papai, o que dá para fazer mais aqui? Daí passei a ser pedreiro. E foi muito... aí eu já falo que o primeiro degrau do aprendizado é a gente negligenciar o quanto você precisa se capacitar para exercer uma função. De servente para pedreiro já teve um degrau, né? E meu primeiro desafio foi, ser pedreiro é fácil. A hora que eu fui jogar massa na parede, ela não foi, ela caiu. Eu falei, opa, tem um mistério aqui. E daí fui pedreiro durante um bom tempo. Meu pai falou, ajuda eu tocar algumas obras. E aí comecei a fazer o que eu sou apaixonado até hoje. Gestão de gente. Gestão de produtividade de pessoas. Então a gente tocava várias obras em alguns lugares ali. E eu acompanhava, né? Pegava o carro, levava as pessoas, distribuía, tinha que calcular as diárias. Ali a produtividade já estava na cabeça, os números, o orçamento. Como um instrumento de atender um cliente que estava nos contratando. E daí ali fiquei um bom tempo. Aí me formei em engenheiro, que falei que vou fazer engenharia civil. Aqui em São José dos Campos, aí muita gente falava assim, rapaz, aqui é a terra do avião, vai trabalhar na Embraer, vai fazer aqui um curso, entra lá. Eu falava, eu quero fazer prédio. Senai lotado nessa época, hein? Senai, eu fiz Senai. Eu fiz Senai. Eu também fiz Senai, rapaz. Olha só, olha as revelações aí, tá vendo só? Mas aí eu falei, não, eu vou, se der certo eu vou e faço talvez, mas estudei com muita gente da Embraer, na minha sala de engenharia tinha muita gente da Embraer, mas acabei falando, eu quero fazer prédio, eu quero conduzir obra, e assim foi, me formei em engenharia, fui para esse mundão afora aí, construir prédios, construir rodovia, construir loteamentos, condomínios, terraplanagem, enfim, né, infraestrutura, e aí foi todo um contexto, aquele menino novo que começou com a enxada, ali tinha multidões, centenas de pessoas trabalhando para fazer gestão. E foi nesse cenário que eu comecei a pegar realmente gosto, né, pelo mercado da construção civil até então. Só que daí de tanto trabalhar veio um fato interessante na minha vida. Em 2014, de tanto trabalhar, de tanto amar a profissão, eu tive um burnout.
Um burnout, para quem não conhece, é você se quebrar por dentro. Você tem uma quebra emocional e aquilo acaba te derrubando, né? Aquilo acaba te fragilizando. Excesso de tarefas, assim, como é que você... Na época eu conduzia uma obra com 120 pessoas aproximadamente e estava num pico total e trabalhava 24/7. Vontade de entregar, vontade de concluir, vontade de bater metas, vontade de finalizar, sabe? Vontade de ver aquilo pronto, de romper desafios. E fui para cima. Só não cheguei um pouco do limite, né? E aí acabou que eu precisei parar e acabei tendo um burnout muito grande. E aí entrei um período de depressão, olha só. Fiquei depressivo durante um tempo. E aí fiquei pensando, falei, o que será que aconteceu comigo? Porque você não percebe. Você vai entrando, você vai trabalhando demais. Por isso que hoje eu sempre oriento, toma cuidado com a saúde, principalmente mental, física, entendeu? O maior ativo que nós temos não é o tempo, é saúde. Então cuide dela. Porque não dá para ter tempo sem saúde. E aí, um amigo apareceu. Eu falo, amigos são para isso, pessoas queridas, pessoas especiais são para isso. Apareceu e falou, vem pro mercado imobiliário. Parte de vendas, a parte comercial, parte de imobiliária mesmo. Eu falei, vamos testar. Vamos entender como que funciona. Ele falou, você tem a cabeça bastante voltada para processo, estratégia e liderança, vai dar muito certo. Mas você estava parado ou você... Eu estava me recuperando ainda nesse tempo, com muito apoio dentro de casa, com a minha esposa. Ela falava, cara, levanta, vai pra rua, vai fazer alguma coisa. Isso 2015 foi isso daí. E aí apareceu também um outro amigo e falou, você não quer fazer um multinível com a gente? Eu falei, vou entender o que é. Eu vou entender o que é. Daí fui lá, logo tava com uma equipe também de 250 pessoas trabalhando. A minha habilidade sempre foi reunir pessoas em torno de uma visão. Entendeu? Se nós criarmos um projeto aqui agora e formos dar um passo, daqui a pouco tem meia dúzia, tem 10, tem 20, tem 30, tem 100 pessoas. Eu sempre consegui conectar muito bem pessoas em torno de um objetivo. Você entende que isso faz parte do seu propósito. Pessoas. Faz. Eu fui entendendo aos poucos. E esse multinível também me conectou com um lado mais comercial. Legal. Com mindset, com desenvolvimento de mindset, porque você tinha que ficar em várias imersões o tempo inteiro, aprendendo. Técnica de venda, enfim, técnica de comunicação. E aquilo despertou um outro lado meu. O lado da venda, propriamente dito. Que a engenharia me trouxe o lado da negociação, porque você negocia o tempo inteiro, como engenheiro. Entendeu? Produtividade. Eu tenho que negociar o tempo inteiro para que aquela produtividade saia. Imagina, você lida com centenas de pessoas de uma obra, então você tem um objetivo final. Você quer colocar aquele prédio em pé. Então você depende de várias pessoas. Então a sua condução, a sua liderança ali, e é tudo cronometrado, né? Você tem os planejamentos ali, semana a semana tem as entregas. E assim foi. O multinível me ajudou bastante, fiquei um bom tempo, construí uma carreira ali, mas foi rápido. E esse meu amigo me convidou para o mercado imobiliário. Aí eu fui para uma imobiliária, trabalhar como corretor de imóvel. Comecei como corretor de imóvel, falei, quero ser corretor de imóvel agora. Quero entender como funciona, comecei a fazer os meus trabalhos ali. Minha primeira comissão que eu recebi de venda, sabe o que eu fiz? Comprei um curso. Tá vendo? Comprei um curso para aprender um pouco mais, porque eu sou bastante ficcionado assim pelo aprendizado. Se eu quero entrar numa área, eu preciso aprender. Eu entendo que tem 3 áreas de conhecimento, 3 níveis. Tem o conhecimento em si. Já viu aquela pergunta que o pessoal fala assim, conhecimento não ocupa espaço, né? Mas ele parado, ele traz obesidade. Sim. E então eu falo, tem o nível do conhecimento, tem o nível de saber, que é quando você aplica o conhecimento que você tem, e tem o nível de domínio, que é quando você domina aquilo que você faz. E eu falei, preciso dominar isso aqui. Entrei e pensei, cara, mas tá novo aqui ainda. Eu falei, não, tem que dominar. Eu não entro para tentar, eu entro para conseguir finalizar e fazer bem. Então já tirei Cresce, fui fazer alguns cursos, digital, marketing digital, automações, como que fazia um lead chegar lá no celular do corretor. Cheguei na imobiliária inteira e falei, cara, vocês querem participar? Vou fazer uma campanha. Ah, mas como assim? Ninguém nunca fez. Falei, eu faço. Você lembra quando você me ajudou a construir a primeira marca? Lembro. A primeira identidade visual? Olha só as revelações agora, aqui. Eu lembrei disso. Faz pouco tempo. Faz um pouquinho de tempo. Foi em 2017 já, né? Foi, você já estava na área como corretor. E a gente se falou, a gente construiu aquela primeira marca sua. E eu levo isso comigo até hoje, Ulisses. O fato de algo ser grande ou pequeno é você que faz. Sim. Naquela época eu entrei na imobiliária, ali já era 2017, que eu entrei na imobiliária e eu falei, eu quero ter uma marca, quero construir minha marca. Já fui construir minha marca com o Ulisses, constrói a marca aí, Nilson Silva, corretor de imóveis, soluções imobiliárias, ele deu algumas ideias lá.
E eu fiz, aí fui entender sobre como que fazia o fluxo do marketing digital. E tudo começando, né? Engraçado isso, você falar 2017, minha cabeça voltou assim, quando a gente fala, né? 15 anos de experiência, tantos anos de experiência. São muitas histórias que a gente ajuda a construir. E aí, nesse processo, a gente falava de soluções imobiliárias, inteligência imobiliária, e as pessoas não sabiam o que era isso. Não. Mas realmente existiam processos que ainda não estavam sendo aplicados dentro das imobiliárias. Tinha muita imobiliária com papelzinho colado na parede, né? Com os anúncios lá no supermercado. E a gente iniciando projetos no digital, uma visão de captação de leads, de tráfego, né? Mas nessa fase que você estava, como é que era essas suas descobertas, mas ao mesmo tempo você já tinha os seus 3 filhos em casa ali. Já. Como é que era você dividir esse tempo, essa sua busca profunda por conhecimento, mas o equilíbrio dentro de casa também para conseguir equilibrar o emocional nessa roda da vida, né? Como a gente fala. Eu gosto de falar que Deus tem um tempo para todo o propósito, para que a gente viva. E esse período que eu passei foi bastante desafiador, mas foi um tempo que eu me redescobri de novo, sabe? Que eu trouxe para fora algumas habilidades assim que eu não havia explorado ainda. Então eu me redescobri nesse momento. E aí, claro, tem todo um novo contexto com família, passa a ter um novo olhar sobre família. Sempre fui muito de família, sempre gostei de apreciar bastante. É o primeiro ministério que nós temos, né? A família. Cuidar de gente, cuidar da esposa, cuidar dos filhos, porque eles ficam olhando para você o tempo inteiro e não basta só ficar olhando para uma pessoa, um pai ou um esposo que só trabalha. Eles querem você ali, sentado no sofá, comendo uma pipoca, passeando, indo na praia, fazendo uma viagem, passear um domingo à tarde, ir para um restaurante. Então é isso que a família ali espera. O ser bem-sucedido, né? Eu sou bem-sucedido. Se a família está alinhada, todo mundo ali... Não vou dizer que tem alguns atritos, sempre tem, né? Mas faz parte. E isso vai trazendo maturidade para viver como um pai. Eu gosto sempre de falar assim, quando me perguntam, né? Quem que é você? Né? E geralmente a gente fala, eu sou isso, sou aquilo, sou um diretor, sou um CEO, sou um engenheiro, sou um médico, sou um dentista, advogado. E na verdade isso é o que você faz. Antes de fazer alguma coisa, você e sempre é. Qual que é a minha identidade? O que Deus me criou para ser? O que estava Deus esperando lá quando criou? Vou fazer o Nilson aqui. Vamos fazer aqui 9 meses depois que nasce. Qual que é a trajetória que eu espero que ele cumpra? Isso é a identidade. Né? Parece que tem uma predisposição ali interna, um botãozinho que te ativa para fazer alguma coisa. Conforme você começa a conhecer e ter mais propriedade no uso disso, aí você entra no seu fluxo assim e que começa a fazer coisas que são naturais para você. Por exemplo, liderança para mim é muito natural. É muito natural. Descemos aqui, fomos ali fora. Pessoal, temos um projeto aqui. Já consigo vender para muita gente ali a ideia do projeto. E o legal, acho que assim, né, desde a parte da engenharia, da parte de obra, da parte da construção ali da casa, acho que tudo isso trouxe esse histórico que você tem hoje, né, para essa questão de liderança. É um pouco parecido, fazendo correlação, né, a construção da casa é o que você hoje faz muito com as pessoas, né? Sim. A construção de empresas, a construção de time, a construção de tudo que está acontecendo ali. E aí você entrou num ponto muito importante, a questão do conhecimento. Sim. Você escuta muito falar hoje sobre o lifelong learning. Sim. Né? Então, assim, esse aprendizado contínuo. Sim. Mesmo hoje, você sendo treinador de pessoas, sim, isso te pesa, acho que diariamente para você, no sentido... Acho que não é nem pesar, né? Mas diariamente você tem que ter essa busca de conhecimento. Sim. Mas essa gestão hoje para você, como você comentou, pai de 3, marido, treinador, como que você faz essa administração hoje do seu tempo? Né? Como a gente brincou, a roda da vida. Sim. Eu procuro, eu me treinei muito para que, na maior parte do meu tempo, eu esteja aprendendo. Sem necessariamente estar num banco de uma escola ou de um curso ou assistindo. E eu falo, a isso deve o poder da observação. Eu aprendi a treinar minha mente para observar. Entende? E eu sou muito observador. Eu observo os contextos e fico prestando atenção se aquilo... tem vamos dizer assim, um caminho natural, ou se tem algum atrito, se tem ali alguma objeção para aquilo fluir melhor. E eu fico me perguntando, o que poderia ser feito melhor ali para aquilo andar um pouco mais? Então estou o tempo inteiro, estou na rua, estou no mercado, eu estou numa padaria, faço leitura de muitas coisas. E aquilo, eu digo que é um banco de dados que vai alimentando
Sempre. Vai me retroalimentando sempre. Estudo, faço os meus cursos, sou um adepto, faço as mentorias. Eu gosto de ter sempre um mentor para me dar direcionamento. Isso é importante. Tenha sempre um mentor. É um conselho que eu dou. Tenha sempre alguém que vai te orientando. Mas eu, lifelong learning, sou apaixonado. Eu não paro de aprender o tempo inteiro. E treinei a minha mente para estar em constante aprendizado sem necessariamente estar na frente de um curso ou numa tela de um computador. Então aqui eu estou aprendendo com vocês, estou observando um monte de coisa. Qualquer contexto que eu vá, eu também estou aprendendo uma série de coisas. E tento passar isso para os meus filhos também. Legal. E para quem está junto de mim. Às vezes eu chego e falo, você observou que aconteceu isso? O que aquilo te ensinou? Nossa, eu nem vi, nem fiz leitura. Então eu sempre falo, você tem que estar pronto para o aprendizado. Se você não estiver pronto, as coisas acontecem na sua cara e você não vê. Gosto muito de usar o exemplo lá quando você estava... ali o Isaac Newton sentado, e o que acontece? Cai uma maçã na cabeça dele. É a história mais assim, cai a maçã na cabeça dele e ele descobre que tem uma relação entre algo que cai e algo que puxa. Eu falo, hoje, às vezes, se cai uma maçã na cabeça de muita gente, a única coisa que faz é criar um galo. A pessoa não está prestando atenção em nada, não tá com aquela intencionalidade em aprender. Porque ele buscava aquilo. Ele buscava e aquilo aconteceu, ele fez uma leitura rápida. Falou, peraí, tem algo aqui. Então, às vezes, as oportunidades, elas passam o tempo inteiro na frente da gente. Mas você falou de um período de burnout. Isso. Depois você venceu esse período. Hoje você entende os gatilhos, você já aprendeu a lidar com isso, né? Mas a sua mente, como você é bastante observador, e você vê um contexto todo de muita informação, como é que hoje você aprende a lidar, a filtrar isso, a bloquear na hora certa, a não deixar tanta informação assim se exceder a ponto de você chegar no seu limite de novo? Olha, eu aprendi também a não me ver como um super-homem. Foi 2020, eu fui fazer todo um trabalho de desenvolvimento pessoal. Eu fui fazer o curso de emocional, sabe? Fiz um curso de coach. Estudei não para atuar como coach, mas para entender o comportamento humano, para me entender como que eu funcionava. Fiz um curso também para ser analista de perfil comportamental, para entender as pessoas, as variáveis do comportamento humano, e aí me apaixonei. Aí falei, cara, essa parada de neurociência é muito doida. Aí quando você começa a se aprofundar um pouco mais, aí você entende sim de que você tem que se poupar, você tem os seus limites e quais são os gatilhos, né? Mas como a vontade é grande de aprender, de vez em quando eu tenho que puxar um freio de mão, porque senão passa realmente do limite, tá? Mas fiz todo esse tempo e até hoje faço cursos de inteligência emocional, desenvolvimento pessoal. Eu digo que isso trouxe um novo significado assim, para tudo que eu posso fazer e executar. E melhorou bastante. Melhorou tanto a minha performance, Nilson mesmo, e a performance do meu trabalho, da liderança que eu faço. Como que eu consigo ajudar as pessoas a atingir o objetivo delas também? É porque a gente se cobra bastante, né? A gente vê todos os dias performance, alta performance em qualquer lugar que a gente esteja, né? Coordenando equipes ou executando as suas próprias tarefas. A gente exige muito de nós mesmos, né? Isso a gente não aprende também a entender que nós não somos super-homens mesmo. Entender os nossos momentos de pausa aqui para recomeçar. A gente vai sempre estar carregado demais, sempre muito cansado também. E a gente escuta muito falar hoje, né? O nosso corpo é uma máquina. Então você precisa, né, dali o combustível, que é uma alimentação. Você precisa de vez em quando fazer uma calibragem, que é fazer algum exercício, né? Então assim, e tomar muito cuidado, porque a gente vive uma geração e um tempo que a gente é muito bombardeado de informação. Então é o tempo todo, né? Se a gente não souber filtrar isso daí e trazer, né, a gente acaba entrando um pouco nesse distúrbio aí de tomar um pouco de cuidado, de excesso, né, de informação. São as multitarefas, né? A gente de manhã prepara um conteúdo, grava vídeo, vai à tarde, vai para todo lugar, dá orientação, monta estratégia, lidera a equipe, manda material. Você fica com um excesso muito grande de informação. Quando acaba o dia, o sol se põe, você não consegue respirar direito, às vezes, de cansado. Então você tem que entender realmente a pausa, né? E o legal é que, assim, eu acho que um ponto muito importante também que o Nilson falou é a questão que, assim, tudo para ele vê muito como processo, né? Então tá acontecendo alguma coisa ali, houve um processo, eu vou absorver e vou aprender.
Para dentro de casa, o Nilson também é assim? Essa pessoa de processo? Eu procuro relaxar um pouco, ficar um pouco mais à vontade, para não ficar aquela coisa chata dentro de casa. Mas eu tendo a ser, do processo. eu ser um cara bem organizado. Legal. Bem organizado, me incomoda um pouco quando as coisas estão desajustadas. Claro que em casa tem aquela ilusão de que tem que ser tudo, sabe, 100% assim, arrumadinho. Tem que ter uma certa baguncinha ali, né? Molecada correndo, principalmente quando você tem gêmeos, eu tive gêmeos. Eu tive que aceitar aquele processo que a casa não estaria 100% arrumada, de vez em quando tinha alguma questão ali, mas eu procuro despressurizar e ser o esposo, ser o marido, ser o pai ali. Nessa questão de desenvolvimento pessoal, teve uma terapeuta que me acompanhou durante um bom tempo, né? E ela me orientou bastante. Ela falou, Nilson, em casa, não é o diretor, não é o CEO, não é o diretor de expansão, não é o cara dos negócios, é o pai, é o esposo, entendeu? Então aí... Mas essa questão, quando você se treina para sempre observar esses gatilhos, como você falou, daí você consegue controlar. Mas outra coisa que eu treinei também bastante, a mente, e eu gosto de falar assim que, às vezes, o fato de ir longe ou não, de alta performance ou não, é mentalidade. É mentalidade associada a uma boa saúde, né? Começa com a saúde da mente e o corpo também tem que trazer isso. E você consegue fazer priorizações. Muita coisa acontecendo, você tem que mapear rápido. Tem 10 coisas acontecendo, as 10 são legais, mas eu não posso fazer as 10. Quais são as 2 que eu vou fazer? Tem um livro muito bom que chama A Única Coisa, do Gary Keller. Fala assim, qual que é a única coisa que você, fazendo ela agora, você minimiza o efeito de todas as outras que você está fazendo, ou talvez torne até algumas delas desnecessárias. Então a minha cabeça ela sempre vai por isso, que é um efeito que eu aplico muito nos negócios, como que eu trago eficiência para o processo? Vejo as pessoas fazendo um monte de coisa e falo, cara, você não precisaria fazer tudo isso, você não precisaria estar fazendo tudo isso. Mas como assim? Você não está enxergando que dá para fazer, você está dando 10 passos, dá em 8. Você está dando 10, dá 6 passos para você conseguir. E nós estamos vivendo a época hoje mundial, a economia mundial pede por operação enxuta, entendeu? Pede por economia de recurso, entendeu? Pede por operações mais eficientes. E aí a gente entrando agora um pouco mais, né, no mercado que eu atuo, que é o mercado imobiliário, é algo que sempre me incomodou, foi uma taxa muito alta de ineficiência operacional e de resultado. Então, investe-se, tem um alto custo para produzir um resultado que, às vezes, se eu souber calibrar ali e mexer algumas peças, eu consigo uma performance melhor. Mas aí tem que querer, tem que ter habilidade, e se não está tendo habilidade, não consegue enxergar aquilo, contrata alguém que faça. Mas hoje, nas estruturas de operação imobiliária, dá para você buscar essa alta eficiência nos processos, com certeza. Legal. E é esse o processo que hoje a sua empresa acaba fazendo. Isso. A parte de gestão. Legal. É legal que a gente fala sobre a velocidade, a alta performance, excesso de informação, aprender a equilibrar, a ter o autocontrole, né, a cuidar da mente. E aí, de repente, chega uma marca que chama NoPique. Isso. O que é isso, Nilson? Explica pra gente aí. Porque aí, de repente, você fala, não, calma, mas o nome da empresa é NoPique. Então, me explica como é que eu pauso essa velocidade que eu sinto aí. A gente costuma falar assim que se você pegar um carro de alta performance, talvez uma Ferrari, uma Lamborghini, um Bugatti, você pode ter um motorzão ali, mas não necessariamente você precisa estar explorando ele andando a 300, 400 km por hora sempre, né? Então, mas é legal quando você entende que você tem todo aquele potencial. Gosto muito de falar que hoje, como se nós fôssemos a experiência de 2 garrafas de champanhe, fazer com vocês aqui agora ao vivo, você que nos assiste também, se você quiser fazer aí, faz muito sentido para você. Levanta 2 garrafas de champanhe assim, ó, uma na mão esquerda e uma na direita. A da esquerda, do jeito que ela tá assim, sem fazer nenhum movimento, abre ela. Da esquerda. Que barulho que fez? Nada. Que barulho que fez aí para você? Talvez não foi? Agora deixa essa garrafa de lado. Pega essa outra garrafa que tá na mão direita, agora chacoalha ela. Você vai chacoalha pra caramba. Você também que tá assistindo, chacoalha, pode chacoalhar. Imagina essa garrafa chacoalhando. Beleza, agora abre. O que aconteceu? Estourou, fez barulho. Eles são bastante tímidos aqui. Explodiu, fez barulho. E se fosse realmente uma champanhe, tinha molhado todo mundo aqui. Sim. Né? Sim. Tinha molhado todo mundo, tinha trazido aquele ar da celebração. E agora uma pergunta. Na essência, qual a diferença da primeira champanhe para a segunda?
Nenhuma. É? Nenhuma, não é mesmo? A mesma substância, a mesma composição química. E o que realmente teve ali de diferença? Foi a ativação que essa champanhe recebeu. Ela tem ali uma propriedade que ela foi ativada. Mas para poder explodir, é o que eu chamo do que Deus coloca dentro da gente. E a gente já nasce com isso. Que é o propósito, que é o chamado, que é a vocação para fazer algo bem. Só que às vezes isso fica adormecido durante um bom tempo. E por que a gente precisa ter líderes hoje? Líderes são pessoas que realmente ativam, que chacoalham você, que dão um chacoalhão e de repente aquela pressão vem e explode e fala, cara, olha, eu sou outra pessoa agora. E daí tem esse contexto que nós temos o NOPIC, que é um instituto, que ele é uma empresa que trabalha justamente para trazer maior performance para as operações, principalmente para a construtora e para a incorporadora, trabalhando no princípio básico, trazendo as pessoas de fora para dentro, fazendo essas pessoas se reconectarem com os sonhos delas, no que elas acreditam. E é incrível que, muitas vezes, quando a gente está fazendo o trabalho, muitas pessoas choram. Muitas pessoas choram, falam, cara, puxa, hoje eu tive um insight muito forte aqui. E cadê a liderança que de repente senta e traz essa pessoa para fora para viver o melhor dela, que ativa todos os dias, dá liberdade para essas pessoas explorarem, sabe? E elas acreditarem, arregaçar as mangas e falar, poxa, eu posso. Que coisa mais gostosa, cara, do que você acordar e sentir e ter aquela convicção de que você pode fazer alguma coisa? Que coisa mais gostosa, você sai e fala, cara, eu posso. E aí você sai com o peito estufado e fala, eu vou fazer aquilo, eu tô apoiado, eu consigo. Então, o papel de líder é isso. O papel do NOPIC é fazer isso. Só que a gente começa trabalhando com lideranças. Sim. O NOPIC, ele acaba atingindo uma camada bastante forte dos times de vendas, corretores, SDRs, marketing e tudo. Mas a gente começa atuando pela diretoria, pelos executivos. Porque tem empresas que às vezes falam, você vem treinar o meu time? Fala, não. Nós sentamos com você primeiro. Porque talvez o reflexo desse time não performando lá embaixo é um reflexo da sua liderança, que não chega lá. Interessante isso, que a pessoa pode terceirizar o ensino, né? Isso. Terceirizar a responsabilidade. Treina minha equipe? Não, mas espera aí. E você? Se você está pedindo para alguém vir treinar a sua equipe, de repente você é o primeiro mesmo. De repente não, você é o primeiro a ter que ser treinado. Né? Porque o líder tem essa responsabilidade de dominar para poder ensinar ali se a equipe está sem a educação necessária ali. Às vezes é um excesso de pessoas dentro do mesmo ambiente, elas até se perdem na função delas, né? O que eu faço? Qual que é a minha responsabilidade aqui? Eu bato cartão todos os dias aqui. Se tiver prêmio por presença, eu tô aqui. Ganhei. Mas Sim. o resultado... Sim. Não. E o líder, às vezes, terceiriza essa responsabilidade para outros. Sim. É muito dizendo assim, né? Eu estou aqui, mas eu não sou daqui, né? As pessoas nesse sentimento. E eu acho que entra também um ponto que você está falando muito sobre essa questão de treinar líderes, ser referência, de fazer essa gestão. Mas gera um peso, inclusive, também, eu imagino, né, pro Nilson, porque o Nilson também se torna uma referência para as pessoas. Sim. E como é para você saber hoje administrar isso? Porque quem te acompanha, quem faz uma consultoria, leva o Nilson como uma referência. Leva. Né? E é uma linha muito tênue aí, que existe o Nilson ser humano, né, e o Nilson ali, referência para as pessoas. Como que você administra esse ponto? Eu sempre administro da seguinte forma, nós não vamos entrar em nenhuma operação onde a gente não consiga enxergar um ponto ou algum delta, algum diferencial positivo de margem ou de ROI que eu consiga agregar à operação da pessoa. Entende? Até uma vez uma pessoa me chamou, eu vi a operação dele tão redonda, eu falei, cara, mas por que esse cara está me chamando? A operação dele redondinha, e eu falei, eu preciso ter mais uma reunião com você. Aí tive mais uma reunião com ele, e aí, de repente, eu mapeei, falei, você está com a equipe redonda, está até com os processos bem calibrados, mas a liderança do time está precisando ser trabalhada. Entendeu? Porque eles não sabem o ferramental que eles têm na mão. E precisa de trabalhar a liderança. Então a gente faz esse ajuste porque hoje eu sou bastante exigente com relação à entrega do resultado. Sempre de produtividade. Eu sei que um prédio ele fica em pé por cada tijolinho. E se você não colocar vários tijolinhos por cada dia, ele não fica em pé. E o resultado é isso. Eu tenho imobiliária, qual que é o resultado que eu busco? E muitos proprietários, muitos donos, às vezes não sabem te definir que resultado que ele quer.
Eu quero fazer tantas vendas. Tá, mas para você fazer tantas vendas, qual que é o volume de energia que você precisa? Qual que é o volume de clientes que você precisa ter aqui? Aí eu pergunto, qual que é a sua taxa de conversão? Ah, não sei. O corretor não preenche CRM. Eu falo, mas seu gerente pede para ele preencher? Ah, o gerente, qual que é o número? Também o gerente não sabe. Falou, tá, então você está com uma cadeia de delegação de culpa, mas vamos começar por você. Qual é a sua sistemática que você tem que dar condição para esse corretor performar? Porque a baixa performance ou a ineficiência operacional lá, ela é uma consequência. Eu preciso achar a raiz do problema. E por isso que eu começo falando com a diretoria, com os executivos, com os donos, com o diretor, com o gerente, na minha cabeça. E aí vamos fazer pergunta, trazendo números, faz o diagnóstico e aí mapeia. Você começa a perceber que essa parte de treinamento realmente é bastante deficiente, de capacitação e desenvolvimento das pessoas e de alocação das pessoas no lugar errado. E começa com contratação errada. Não tem um plano de contratação definido. Entendeu? Eu digo assim, empresas pequeno a médio porte, elas sofrem bastante. As maiores sofrem por causa da necessidade do grande volume também. Você pega hoje as consultoras que a gente está atendendo e as imobiliárias de médio porte, pequeno a médio porte, elas têm uma deficiência, uma dificuldade muito grande. Fala, cara, é difícil contratar. Não é difícil contratar. Difícil é você contratar errado e manter um colaborador mal contratado ou mal alocado dentro da sua operação, sem ter ninguém que fala, rapaz, não é que ele está ruim aqui, ele performa melhor naquela cadeira ali. Aí você tem que fazer todo um processo, tem que fazer um mapeamento, entender aquela pessoa. Ah, mas não tem tempo para isso. Não tem tempo para isso, mas tem tempo para perder 10, 20% de margem no resultado final. Então, a gente se incomoda bastante. Então, a gente faz um trabalho muito estrutural. Como você falou, desde criança estruturando e colocando operações em pé. O nosso maior produto hoje, nosso maior projeto é fazer estruturação de negócios, estruturação comercial para essas empresas. E não é só potencializar a venda. A gente sempre trabalha no âmbito da gestão, do marketing e das vendas. E também no pós-vendas. Porque um cliente que atravessou sua esteira comercial e saiu de lá com um comprador, como que eu continuo cuidando dele? Aí eu uso um efeito do funil que a gente fala bastante, que é o efeito do flywheel. Um comprador que saiu ali com uma boa experiência... Flywheel. Você não conhece? Digita aí flywheel, que é um funil que você faz a absorção, que deve ser muda o jogo do CAC. Você sai do jogo do CAC, que só fica preocupado com o custo do lead, para o jogo do LTV. E aí você vira o game da sua empresa. Que aí você faz com que um cliente continue projetando receita para dentro da sua empresa recorrente. Ah, mas ele comprou um imóvel e não vai comprar outro amanhã. Tudo bem, mas ele pode indicar alguém que vem e compra. Sim. E quanto está o seu CAC hoje? 2.000, 2.500, 3.000 reais ou talvez até mais? Se ele indica um cliente, é menos isso que você gasta. Né? Então é uma conta muito básica. Se você tem um faturamento de médio de 20% de margem no seu negócio, 2.000 economizado não é só 2.000. É só fazer uma conta. Você pega 2.000 e divide por 0,2. É como se eu tivesse trazido, de repente, 10.000 reais de faturamento para aquela operação. Ficou clara a conta aí? Ficou confusa? Deixa eu explicar. Se a sua operação é uma operação de 20% de margem, de lucro, se você faturou 100.000, consegui ficar com 20.000 ali de lucro final. Ok. Você ficou, então, de cada 10.000, 2 lucro. Entendeu? Você precisa faturar 10 para 2 virarem lucro. Entende? Porque o restante fica em custo operacional, custo fixo, custo variável, custo da venda, uma série de custos que estão ali. Beleza. Fez bem, sobrou 2. Então, se eu evito que você gaste ou gere despesa de 2.000, na verdade, eu projetei para você como se você tivesse tido um lucro de 10.000. Então, um cliente que indica um outro cliente comprador, que evita que você tenha um CAC ali, foi como se ele te desse 10.000 de faturamento. 20.000, faz a proporção. Sim. Ah, se o meu CAC é 10.000 reais, se eu tenho um CAC de 10.000, faz a conta. Então, por que eu não exploro isso? Isso está no efeito do funil flywheel. Ah, times de venda. Por que você não faz também, não cria um ambiente tão poderoso para diminuir o turnover dos seus colaboradores, fazendo com que eles passem a ser os divulgadores da sua própria marca. Cara, trabalhar ali é muito bom, trabalhar nessa empresa é muito bom. Eles mesmos vão divulgar, outras pessoas vão querer participar do seu mix de empresa. Então, tem até uma pesquisa que aponta, né, que as pessoas, naquelas trocas ficam trocando de empresa.
elas trocam de gestão. Quando elas identificam que tem uma gestão muito problemática, que não vão levar elas para o próximo nível, para que eu vou ficar lá? A pessoa, quando ela identifica que a liderança dela não vai conseguir transportar ela para aquilo que ela acredita, para o sonho grande dela, por que ela vai ficar lá? Ela sai. Eu acho que esse ponto assim é uma cultura que talvez não esteja muito enraizada ali, né? Uma empresa que talvez não tenha uma cultura muito bem definida. E aí, trazendo sobre essa questão até de cultura, né? Cultura, referência, propósito. Isso. Hoje, pro Nilson, tem alguém que é alguma referência que te traz uma certa inspiração? Claro que hoje, assim, né? A gente é muito bombardeado de informações. Sim. Mas tem alguma pessoa que é uma referência aí pro Nilson? Olha, é bastante desafiador, porque eu, como eu faço sempre uma curadoria e enxergo muitas pessoas, né? Eu gosto sempre de falar assim, gosto muito do exemplo de Jesus. Jesus, o maior líder que existiu e que traz ensinamento para todos nós. Ele conseguia conectar as pessoas à visão maior, ao propósito maior, conseguia conduzir aquelas pessoas, liderando cada uma de acordo com o seu potencial, com sua necessidade, com sua curva de aprendizado. Ele conseguia inserir essas pessoas dentro de um contexto de uma missão que todo mundo andava junto com ele ali. E fez a passagem de bastão onde todo mundo se engajou na missão e todo mundo quis fazer aquilo, de dentro para fora, não de uma forma forçada. Entendeu? Então ele cumpriu ali todos os passos, né, de estabelecimento de cultura. Tem várias pessoas que eu poderia até citar, mas talvez para não ser desvantajoso com alguns. Eu gosto muito da linha do John Maxwell, que é um líder, né? Ele sempre fala, ele estimula você como liderar sempre e aprender a liderar, construir novos líderes, a construir um painel que as pessoas possam crescer com o que você faz no dia a dia. E cultura é o que eu consigo, o que gera a ambiência, né? E a ambiência, ela acaba vencendo sempre. Que ambiência que eu, como líder, consigo construir para que as pessoas que façam parte da minha empresa, ou do meu negócio, ou das minhas estratégias, eles possam ver também uma estrada que eles consigam evoluir juntas também. Porque a empresa, quando você cria, não tem jeito, você vai encontrar pessoas que vão se tornar melhores que você. E você não pode ficar barrando essas pessoas, tem que dar um caminho para elas crescerem. E que bom que elas cresçam, entendeu? O líder tem que ser esse facilitador, né? O líder é esse facilitador. Mas se eu treinar, ele vai embora. Pior é você não treinar, ele ficar, não é? É isso que o pessoal fala. Até aproveitando sobre isso, porque a gente vê também, eu entendo pela experiência de mercado, né? Quando eu olho para um corretor de imóveis, eu entro numa imobiliária, tem lá 10 corretores de imóveis. Cada um tem a sua história para chegar a ser um corretor de imóveis. Isso. Ninguém se formou nessa área. Cada um veio de um lugar diferente, de uma empresa diferente, de um segmento diferente e agora é corretor de imóveis. Sim. Porque viu uma oportunidade de ganhar mais dinheiro mais rápido. Né? Sim. E aí chega e vê que a realidade não é simples, não é uma profissão simples. Né? Vou chegar hoje e amanhã já estou com 100 mil reais na conta no mês que vem. Sim. É um trabalho que precisa ser desenvolvido e ela precisa ser treinada. Então existe um excesso de corretores despreparados no mercado. Consequentemente, imobiliárias que estão deficientes nos resultados, têm dificuldade num faturamento constante, né? E não tem essa liderança que olha para isso, que entende, só coloca mais um. Estou precisando de corretor. O que você faz? Está disponível? Tô, vem. E aí? Como é que a gente faz para olhar para essas pessoas, né? E fazerem com que elas tenham essa cultura da empresa ou percebam uma cultura, porque senão a ambiência vai vencer sempre. Isso. Chegar com uma reclamação, não queria estar aqui, eu não devia ter vindo. Sim. Né? Pelos desafios do dia a dia, porque não é fácil. Sim. Como é que a gente vence isso, Nilson? É treinamento mesmo. Primeiro tem que ter uma intencionalidade. Eu gosto sempre de provocar, falando assim, onde que você quer chegar? Sabe? Qual que é o objetivo final que você quer construir ali, até para você chamar mais pessoas para fazerem parte daquilo. Entende? E a cultura é isso. A cultura, as pessoas têm que olhar para aquilo. A cultura tem que atrair e repelir ao mesmo tempo. Tem que atrair aqueles que façam sentido e repelir aqueles para quem não faz sentido. Porque esse cara ele pode atrapalhar todo o andamento ali da empresa. E não é tão simples estabelecer cultura. Demora-se um tempo você refletindo. Cultura não é só um papel pregado na parede, é o modo que se vive ali dentro, é o modo que se trata, é o modo que, principalmente as lideranças, que os gestores, que as pessoas se comunicam ali dentro. Isso é cultura.
Mas eu passei por um exemplo prático de tudo isso que você está falando. Em 2019, já atuava há um certo tempo, daí um amigo também me chamou para uma operação muito mais robusta no mercado imobiliário, que foi ser gestor de um lançamento, coordenar alguns lançamentos de uma grande consultora aqui da nossa região, que nós temos aqui, e foi desafiador, porque eu entendi que tinha um projeto grande ali, tinha vários lançamentos vindo, e eu logo fui estruturar aquilo ali. E não precisava só da venda, precisava de uma estruturação mais robusta. Pra você ter uma ideia, eu quando fui montar os times, eu contratei uma psicóloga. Falei, você me ajuda a selecionar todas as pessoas que vão fazer parte deste objetivo? Ela falou, qual que é o objetivo? Eu falei, nós vamos lançar, tem uma sequência de lançamentos aqui, eu preciso que esse corretor, ele mentalize, ele precisa ter a mentalidade, não pode ter fôlego curto. Essa pessoa ele precisa acreditar que a venda lá, ele vai ter que suportar vários nãos, ele vai ter que ter vários dias trabalhados para ter um de vitória ali na frente, ele vai ter que entender que tem uma boa entrega para que esse sonho grande de ganhar bem venha. E nós construímos 3 matrizes, a matriz do corretor, a matriz do SDR e a matriz do coordenador. O que precisava, fizemos o filtro e ali montei minha primeira house. Montei minha primeira house imobiliária para essa construtora e fomos construindo ali. E é pura gestão, né? Pura gestão, porque você tem que ter tato para isso, habilidade. Aí encaixamos as pessoas nos lugares certos. Ali eu lembro que até trouxe uma coordenadora que começou a fazer parte com a gente. E aí tudo deu certo. Nossa, começou a vender bastante. Aí zeramos o empreendimento. E atravessamos a pandemia. E zeramos o empreendimento ali com uma curva muito alta de vendas. Algo que estava muito raro de ver naquele momento aqui na região. E até dentro da própria consultora, a gente se posicionou como uma das houses que mais vendia. E um cara que foi para lá sendo novo no lançamento. E o pessoal me ligava, falou, cara, o que você está fazendo aí? Porque eles às vezes se preocupavam muito só com a venda. E eu gosto de falar, eu me preocupo muito com a gestão da não venda. O que pode estar dentro da sua operação que está te impedindo de vender mais? Então eu olho para a venda, sim, faço as métricas ali e as metas, mas eu sempre trago algumas perguntas por trás. Quais são ali algumas alavancas que eu não estou usando no meu negócio que estão impedindo de eu faturar mais, de eu vender mais? Então eu olhava para a parte da gestão, como que chegava a comunicação dos corretores, como que o marketing entrava nessa questão. E aí montamos uma operação de marketing com bastante aderência entre a estratégia e entre o comercial, entre a venda. Que é algo que tem muito erro hoje. E aí para garantir uma condição para esse corretor, para ele olhar no meu olho e falar, eu posso acreditar nesse cara. Entendeu? E eu fiquei com a house sem turnover durante 1 ano e meio. 1 ano e meio focado ali. Porque você montou tudo para eles no início tudo bom? Não. No início o plantão era uma tenda na beira da estrada, onde passavam os caminhões, mandavam poeira na gente todo dia. No início ainda estava instalando o plantão, a ligação de água não tinha chegado ainda, demorou alguns dias, a gente trazia água de casa, um corretor trazia água num galão de casa, o banheiro até ser instalado, a consultora correndo para poder fazer as coisas rápido, para poder ali dar uma condição melhor. E eu falei, corretor, banheiro lá do outro lado ali, tem no mercado. Falei, vocês topam passar alguns dias aqui no sufoco para daqui a alguns outros dias a gente realmente chegar numa fatia boa? Tá vendo? Cara, e esses caras foram. Nenhum desistiu, velho. Nenhum desistiu, atravessaram. Daí depois, quando começaram a vender bastante, todos eles a gente fazia confraternização, ia pra chácara, passava lá o dia, comia churrasco e brincava, levava as crianças. Aí todo mundo falava, cara, como que a gente nem percebeu. Então esse é o ar da liderança. Entendeu? Liderança é você fazer com que as pessoas enxerguem que depois de um período difícil vem uma fatia boa. Eu não posso... Hoje eu vejo muito imobiliário falando, vem pra cá, vem ganhar muito dinheiro, vem, te dou lead, e te dou uma situação bastante... Te dou equipamento, te dou estrutura, sabe? E às vezes não dá o que é mais básico, que é a liderança. Fala assim, eu consigo, cola em mim que eu, como gestor, como seu líder, vou conseguir você fazer e você atravessar e ser uma pessoa melhor e se desenvolver, tá? O que eu sempre falo assim, a gente só não consegue, eu até prego bastante isso, que eu só não consigo ter vontade por você. Não consigo. Mas eu consigo ativar em você alguns gatilhos que vai mostrar se você realmente está afim ou não. Porque, olha, gente, presta só atenção, você que está ouvindo aí também. As pessoas só não fazem as coisas, talvez por 2 motivos. O primeiro é porque não sabe. E se é porque não sabe, isso está muito fácil de resolver, eu posso ensinar.
posso aprender. Se eu não sei, posso contratar alguém que vem aqui e ensina e tá tudo certo. Se esse fosse o problema, técnica resolveria. Entendeu? E nosso mercado está transbordando de técnica. Técnica de venda, técnica de atendimento, técnica de comunicação, técnica, um monte de técnica. Só que o problema ainda continua recorrente. Aí está na segunda camada. Tem muita gente hoje que simplesmente não está disposto a fazer. E não quer fazer. E não faz. E às vezes nem sabe por que não faz. Não desperta o interesse. Entendeu? Então primeiro você não faz as coisas porque não sabe, ou não faz porque não está afim de fazer. E esse não está afim é comportamental. Então não adianta só eu ficar fazendo reforço de técnica quando às vezes a pessoa está com alguma necessidade de ter um trabalho comportamental, que é um soft skill ali. Fala, cara, deixa eu entender aqui. Você entende que isso precisa ser feito? Você entende que você tem que pegar um telefone e ligar para 20 clientes aqui por dia? Você entende que você tem que fazer 20 visitas aqui no mínimo no seu mês, aqui sentado com você, para você fazer 2 vendas, para você fazer 3 vendas? Entendo. Por que você não faz? Não é mais sobre técnica, porque está escrito. Por isso que eu falo, conhecimento tá virando obesidade. Sim. E cada vez mais as pessoas indo para o Instagram, se comparando e achando que precisa de um próximo curso. Não, você só precisa de ação. E aí que entra o contexto do PIC. Que o P significa P de propósito. O I é de iniciativa. O Q é de querer mais. Eu não consigo querer por você. Eu posso te dar um tapete vermelho para você performar, mas eu não consigo querer por você. Você tem que querer. Entende? E daí o U, ele é de urgência. Sucesso é uma velocidade. Não pressa, é uma velocidade. Você tem que ser ágil. E o E, que é de entusiasmo. Que é Deus dentro de si. Entendeu? Deus dentro de si. E isso a minha sócia Bárbara, ela explica com muita maestria nos nossos treinamentos. Ela tem uma história de vida incrível, fantástica. E aí, em um outro episódio, a gente grava um pouco mais quando ela conseguir estar presente. Exatamente dizer sobre isso. Com a gente, Bárbara, né? Um pouquinho. Isso. Que hoje não foi possível ela estar conosco aqui, mas o propósito no PIC é a gente levar essa essência de ativação das pessoas. Lembra que nós chacoalhamos as champanhes e uma brotou? Isso é entusiasmo, isso é Deus dentro de si. E a gente sempre fala para as pessoas, cara, Deus está aí dentro. Não tem como dar errado. Falta só ativar isso aí. Cadê o seu melhor de dentro? Tá aí. Vamos pôr para fora? E o PIC, o no PIC, ele leva toda essa camada. A gente ajuda a consultora a estruturar a operação comercial do zero. Tem consultora que nós estamos apoiando desde o pensamento estratégico, desde o desenho estratégico, entrando com a camada de construção de branding, de posicionamento de marca, do institucional, até detalhes básicos assim, que às vezes a esteira da venda nem perguntou sobre isso, nem está sabendo sobre isso. E agora a gente fez toda a base de contratação, de onboarding, de treinamento dessas pessoas. Estamos preparando. Começamos 90 dias antes do lançamento. Fazer toda essa preparação. E estamos estruturando essa operação comercial para eles. Agora, daqui a pouco começamos o tráfego, com a estratégia de marketing, de tráfego, com as estratégias de ativações de offline também, porque essa é uma propriedade do corretor de imóvel, que nós estamos falando aqui. Ele não pode perder a essência, que é a prospecção. Prospecção ativa, saber falar, saber se comunicar, ir para uma rua, ir no mercado, ir numa feira, ir numa padaria, pegar num ponto ali, parar, falei, tudo bem, olha só, tem uma oportunidade aqui, você já está sabendo, vamos investir, é do corretor isso daí. E a gente faz todo esse trabalho, e daí daqui a alguns dias, no final do mês, a gente faz um lançamento lá. Aí quando você vê o lançamento, lançou, cara, quanta coisa nós já fizemos. Isso é o que a gente chama de estruturação comercial. E dá apoio para os diretores, entendeu? Nesse desenho estratégico, que muitos falam, cara, é um pouco complicado você lidar com fazer a estratégia descer, passar pelo marketing e por vendas para evitar aquele atrito que sempre fica. Vendas falando, estão me mandando o cliente frio aqui. E o marketing falando, é o corretor que não vende. Então eu aproximo os dois, ponho os dois na mesma mesa e falo sem acusação e sem mimimi, sem desculpa. Vamos tratar aqui igual gente grande, com números, com dados, sem achismo, entendeu? Porque se a gente for depender de achismo, não vale. E particularmente assim, né? Eu acho que a gente vê que da história dele, tudo, acho que passou ali, todo o histórico, a gente aprendeu, para mim hoje foi uma aula sobre processo, né? Uma aula sobre gestão, uma aula sobre cultura. Saúde emocional. Exatamente. Vencer os desafios. Aí. O cuidado, acho que realmente, né, de todas as fases do processo precisa de um olhar um pouco mais clínico. E até aproveitando para perguntar, né, principalmente para quem nos ouve, nosso podcast ele chama Acrescenta. Que baita nome, hein, que vocês escolheram, hein? Eita!
E eu gostaria muito que o Nilson deixasse um recado, né, que pudesse acrescentar na vida das pessoas que estão nos ouvindo aí. Olha só, eu tenho 2 palavras que eu carrego comigo, que é superação e acreditar sempre. Não desisto, acredito sempre. E o acrescenta, para mim, ele tem a ver com isso. Eu estava lendo aqui na camisa, né? Qual que é a porção, qual que é a pitada que eu preciso acrescentar em mim? Qual que é a porção, qual que é a pitada que você precisa acrescentar aí na sua vida exatamente agora para passar a ser daquela champanhe inativa para essa champanhe que explode? Para hoje à noite, não digo nem amanhã, para hoje, daqui a algumas horas, você já está num contexto melhor. Entendeu? E não é só fazer acrescentar, criar uma camada morta. É criar uma camada ativa mesmo. O que pode acrescentar hoje em mim, como pessoa, como ativador de propósito, na minha liderança, no meu trabalho? O que eu consigo acrescentar na vida daquelas pessoas que querem contar comigo perto? E eu sempre imagino isso. Porque é para isso que a gente existe, é para isso que o propósito existe. O propósito não tem a ver só com você. Tem a ver com aquilo que você faz na vida das pessoas, tem a ver com aquilo que você acrescenta na vida das pessoas. E em tornar a vida das pessoas melhor hoje do que foi ontem. Com certeza. Eu vejo dessa forma. Legal. Realmente, uma aula, né? Bom, eu acho que a gente ficou até com um gostinho aí de próximas, né? Porque tem muito assunto pra gente Precisamos marcar o aí. próximo, daí vem a minha sócia Bárbara aqui para vocês conhecerem, com certeza, nos seguirem nas redes sociais. Hoje foi um tempo um pouco mais dedicado para falar do Nilson Silva aqui, mas a minha sócia Bárbara Brito também tem uma história linda e maravilhosa, que a gente compõe o No Pique. Nos acompanhem, vocês vão ver a gente fazendo bastante barulho por aí e queremos abençoar, queremos acrescentar demais a vida das pessoas. Se você for do mercado imobiliário, construtora ou incorporadora, ainda mais. Olha aí. Eu vou deixar na descrição os contatos deles, o arroba deles para você encontrar no Instagram, né? Para conhecer um pouco mais do trabalho deles aqui. E, Nilson, foi ótimo estar aqui com você. Obrigado mesmo, de coração. Um prazer poder sentar nessa mesa, conversar contigo aqui. Lembrar também de coisas que a gente fez lá atrás. Pois né? é. E quanto tempo passou e uma jornada muito, muito forte, né? De uma construção, de uma carreira assim. E um prazer pra gente estar aqui nesse segundo episódio do Acrescenta, né? Uma honra pra gente estar junto aí. Gratidão demais, Nilson. Eu falo que assim, né? Toda vez realmente a gente está buscando essa questão de acrescentar, mas o quanto a gente sentado aqui na mesa aprende muito, né? Nesses bate-papos. E hoje para mim foi uma aula que eu quero carregar aí e que junto, né? Eu falo que esse mercado imobiliário a gente acaba sempre se encontrando. Quero muito conhecer a história da Bárbara e gratidão por esse momento. Eu que agradeço por ter estado aqui, pelo convite, principalmente nesse início. Sucesso, vocês são feras. Já tive a oportunidade de trabalhar com vocês dois. Já aprendi com vocês dois muitas coisas, entendeu? Muito do mercado imobiliário. Aprendi com vocês. Me sinto honrado de fazer parte dessa mesa e que venham grandes ativações e acrescentar. E cada pessoa que sentar aqui nessa mesa não saia sem poder acrescentar na sua vida também. Esse é o que eu imagino. Acrescenta vai explodir, gente. Já explodiu. Muito bom. Pessoal, muito obrigado por você que acompanhou até aqui. Compartilhe essa conversa, esse bate-papo. Nunca vai ser uma entrevista, vai ser sempre uma conversa que eu tenho certeza que vai transbordar na sua vida. Eu sei que muita coisa aqui você já tirou de lição. E anote, faça os seus cortes aí também. E acompanhe o Acrescenta no Instagram, nas redes sociais. Eu quero você sempre junto com a gente aqui. Em breve a gente vai ter muito mais conversas que vão inspirar você aí. Com certeza. Deixe suas dicas, tudo que vocês puderem seguir a gente, comentar, o que vocês também gostariam muito que a gente conversasse aqui, que vocês deixassem como dica para nós. É isso aí. Um grande abraço a todos. Até o próximo.